Há honorários na exceção de pré-executividade? Vejam que esse tema já foi muito discutido na jurisprudência do STJ, é um tema relevante aí para os advogados, é um tema que gera bastante demanda no Poder Judiciário, e a resposta é sim. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é cabível sim a fixação de honorários de sucumbência quando a decisão de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução fiscal. Então vejam, o contribuinte, a juíza, apresenta uma petição, uma exceção de pré-executividade e a dívida era de 100 cai para 50. Então, nesse caso, o contribuinte vai fazer jus, o advogado do contribuinte vai fazer jus aos honorários proporcional àquele benefício econômico obtido. Então, é cabível, seja a exceção acolhida total ou parcialmente. No passado, já houve jurisprudência dizendo que os honorários só seriam cabíveis se a execução fiscal fosse extinta. Isso hoje não mais prevalece de acordo com o entendimento do STJ. Seja extinção total, seja extinção parcial, ou seja, redução da dívida, em ambos os casos é cabível a condenação em honorários. E vejam que a Fazenda também vai receber os honorários. Ela estava cobrando 100. Ela já, por exemplo, na área federal, já tem um encargo legal do decreto-lei, que é 20% sobre o 100. Então, se a dívida era 100, ela já vai estar cobrando 120. Se a dívida caiu de 100 para 50, ela vai cobrar 60, os 50 mais o encargo legal. E o contribuinte vai ganhar os honorários sobre os 50 que foram reduzidos daquele débito. Então vejam que aqui a matéria hoje já foi decidida pelo STJ. E a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência, né? Porque aqui nós já tivemos muita essa discussão também no passado. Era comum que o contribuinte apresentasse uma exceção de pré-executividade ou embargos de execução, alegasse um eventual vício, uma eventual nulidade da cobrança, a Fazenda via, concordava, em vez de impugnar, em vez de discutir, de questionar, em vez de trazer alguma objeção àquela exceção, ela ia, cancelava a CDA, com base no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, e dizia, não, beleza, essa dívida já foi cancelada. E como eu cancelei com base no artigo 26, não é cabível aqui a condenação em honorário. Só que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento simulado de que, bom, se o contribuinte contratou um advogado, apresentou uma exceção, apresentou embargos, a Fazenda desiste, ainda que ela cancele a CDA e já informe esse cancelamento, não permitindo assim que a exceção, que os embargos sejam julgados, nesse caso, em regra, poderia ser cabível sim a condenação em honorários. Claro que nós vamos ter que verificar aqui a questão da causalidade, que nós vamos ver mais na frente, mas se realmente o contribuinte tivesse razão no que ele estava alegando, de acordo com a súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o sucumbente dos encargos da sucumbência. Por outro lado, observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta. Isso aqui também já foi um tema bastante controvertido na jurisprudência e hoje é objeto dessa tese fixada no tema 961 do Superior Tribunal de Justiça. O sócio apresenta uma exceção de pré-executividade e diz: esse redirecionamento foi indevido, a empresa continua funcionando, ou esse redirecionamento foi indevido, eu não sou sócio dessa empresa, ou não há aqui um grupo econômico, ou não devo responder como codevedor. Então, ele vai, apresenta embargos ou exceção de pré-executividade, ele é excluído, mas a dívida continua em relação à empresa. Então, o STJ vai dizer: observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação dos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Então, vejam que nesse caso a execução fiscal não foi extinta, a dívida existe, a dívida prossegue, mas não vai poder prosseguir em relação a ele. Então, ele vai fazer jus aqui a receber os honorários. Observado o princípio da causalidade. Ah, professor, como assim observado o princípio da causalidade? Será que existe algum exemplo concreto que possa nos ajudar a visualizar a situação? Existe. Vou dar um exemplo. Caso em que cabível honorários. A Fazenda requer a inclusão de um sócio no polo passivo que nunca foi administrador e que não é responsável por aquela dívida. Ele apresenta uma exceção de pré-executividade, é excluído do polo passivo porque ele nunca foi administrador da empresa, ou muitas vezes porque nem era sócio da empresa. Então, observado o princípio da causalidade, como foi a Fazenda que deu causa àquela inclusão indevida, ela vai ser condenada em honorários. Agora, existem hipóteses em que o redirecionamento da execução pode ter ocorrido por força de uma causa, por força de um ato, por força de uma ação do próprio sócio. Aí a causalidade, ou seja, quem deu causa à cobrança indevida foi ele, e não a Fazenda. Então, veja, vamos pensar primeiro em relação à pessoa jurídica, antes desse exemplo aqui. Caso comum na Justiça Federal, a pessoa jurídica apresenta uma declaração, constitui uma dívida, e aí isso gera uma cobrança. Depois ela vai e corrige a declaração,
a dívida é reduzida, ela vai e diz que aquele valor está sendo cobrado indevidamente. A Fazenda diz, não, é verdade, mas a execução fiscal foi ajustada porque estava baseado na declaração que ele próprio apresentou, e assim que ele recorrigiu, a gente corrigiu aqui e extinguiu a dívida. Nesse caso, em tese, não caberiam honorários contra a Fazenda Pública. Quem deu causa ao ajustamento indevido da execução foi o próprio devedor, por meio da declaração por ele apresentada. Agora, vamos imaginar que ele corrigiu já tem um tempo. Ele pediu para que a dívida fosse extinta. Não foi. Foi inscrita em dívida ativa. Foi ajustada a execução. Ele apresentou uma exceção de pré-executividade. Houve impugnação. Aí seria cabível honorários. Uma hipótese também prática, que já vi num caso concreto, mas que eu vou tratar aqui, obviamente, em tese. Né? Imagine que a empresa muda de endereço, mas não formula alteração contratual na JuSerja, na Junta Comercial do Rio de Janeiro, na Junta Comercial de qualquer estado. Então a empresa se mudou, mas não atualizou seus dados cadastrais perante a Receita Federal e nem perante a Junta Comercial. A Fazenda, com base nas informações cadastrais que ela tem na via administrativa e com base no contrato social que está registrado na Junta Comercial, pede a citação no endereço que consta no contrato social e nos cadastros da Receita Federal. Chega lá, a empresa não é encontrada. A Fazenda diz, bom, pode ter ocorrido a dissolução irregular aqui e requer o redirecionamento. Sem entrar no mérito da discussão se seria cabível já definir esse redirecionamento sem uma análise mais ampla ou não, fato é que aqui a gente pode entender, de certa forma, que o contribuinte deu causa, vai depender do caso concreto, tá? Por isso que eu não quero falar de caso concreto. Mas a gente pode entender aqui que, de acordo com os elementos do caso concreto, só houve o redirecionamento porque houve uma presunção de dissolução irregular, conforme o entendimento simulado, né, do Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar no endereço que ela cadastrou, no endereço que ela informou a Receita Federal, no endereço que consta na Junta Comercial. E aí depois a empresa, não, a gente só não registrou o contrato. Registrou, ele vai ser excluído. Mas vejam, nesse caso, quem deu causa ao redirecionamento pode ter sido o próprio sócio e não a Fazenda Pública. Então, a causalidade é fundamental. Aqui a gente tem que analisar causalidade e sucumbência. Causalidade é quem deu causa ao ajustamento dessa execução. Quem deu causa a essa cobrança indevida. E sucumbência houve sucumbência? Teve uma discussão na via judicial? A causalidade é muito importante quando não tem nem discussão. O contribuinte vem e diz, eu não devo, a Fazenda diz, tem razão, não deve. Mas a culpa é sua. Aí o contribuinte, a culpa é sua, fazendo, não, a culpa é sua. A causalidade é quem deu causa ao ajustamento indevido. Isso vai ser fundamental para a definição dos honorários advocatícios segundo o Superior Tribunal de Justiça. Em caso de instituição da execução fiscal em face do cancelamento do débito pela exequente, é necessário verificar quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe os ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Então vejam que aqui isso foi julgado no tema 143, tese fixada no tema 143 do STJ. Tem que verificar quem deu causa à demanda. Foi a Fazenda que errou ou foi o contribuinte que deu causa a este erro da Fazenda? Isso vai definir o cabimento ou não dos honorários advocatícios.